Olá, meus irmãos, graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Vocês que estão chegando, se sintam abraçados pelo canal Democracia Espiritual. Aqueles que já são inscritos, agradeço a Deus pela vida de vocês. O canal Democracia não existiria se não fosse vocês para estarem me apoiando, se inscrevendo, deixando os seus comentários, deixando o like, compartilhando. E eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Aqueles também que ainda não se inscreveram, eu convido-os a todos vocês que só fazem assistirem, que se inscrevam no canal, venha participar, venha ajudar o canal se inscrevendo, compartilhando, deixando o like, deixando seus comentários, com certeza, né, com respeito. E sem diminuir ninguém, apenas nós temos um entendimento diferenciados, mas isso não muda nada diante do nosso Pai. Filho uma vez, filho para sempre, salvo uma vez, salvo para sempre. Não vai mudar nada, apenas é um entendimento diferenciado. E eu quero trazer mais um conteúdo que tem como tema pensando além do que está escrito. Esse é o tema da mensagem. Quem falou isso? Paulo. Claro que quando Paulo falou isso aqui, ele não estava se referindo a essa Bíblia que nós temos. Não. Essa Bíblia não existia ainda. Paulo se referia às Escrituras e hoje nós se referimos às Escrituras, que nós temos que conhecê-la, e principalmente o Evangelho da Graça. As 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. E o texto principal se encontra aqui em 1 Coríntios, Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios. Veja o que Paulo vai falar aqui no versículo de número 6. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim, ó. Paulo está ali reprovando os irmãos de Coríntios. Paulo está ali reprovando homens líderes culpados ali que faziam parte daquela comunidade, daquela igreja. E ele se coloca como exemplo, ele mesmo, Paulo e Apolo. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Ou seja, ele usa, tanto ele, Paulo se coloca naquela figura ali de linguagem, dando um exemplo, como também Apolo. Aí ele diz, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo.
por vossa causa, para que por nosso exemplo, ele se coloca, ele e Apolo, né, figuradamente, mas ele também, ele vai continuar dizendo que foi como exemplo, era um exemplo, tanto Paulo como Apolo eram exemplos, porque Paulo ele não tinha desavenças com Apolo, por causa do seu entendimento. Pelo contrário, Apolo aprendeu com Paulo. Apolo era eloquente, mas Apolo não entendia. Apolo tinha conhecimento, mas ele não entendia o que era o evangelho da graça, as revelações que o apóstolo Paulo havia recebido. Ó, por vossa causa, para que por nosso exemplo, o exemplo dele, de Timóteo, ou seja, de Apolo, aprendais isto. Aprendais o quê? Ele disse, vamos ler novamente. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo, o exemplo de Paulo e de Apolo, aprendais isto. O quê? Não ultrapasseis o que está escrito. Ou seja, não aprendais a ir além do que está escrito. Aí ele continua, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento com o outro. Vamos ler nessa outra tradução. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, que diz assim, meus irmãos, é para instruí-los que tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Olha como essa tradução é bem diferente. Aí ele diz aqui, ó, a mim e Apolo. Aí ele disse, usei a ele e a mim, ou seja, coloquei Apolo e eu como exemplo, era isso que Paulo estava dizendo. Usei a ele e a mim como exemplo, tá vendo? Como exemplo, para que vocês aprendam o que diz o ditado. Ó, obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de alguma pessoa e desprezar outra. Quem é que fez, versículo 7, quem é que fez você superior aos outros? Não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica orgulhoso? Como se o que tem não fosse dado por Deus? Olha Paulo aqui, exortando aqueles irmãos de Coríntios. Olha Paulo aqui chamando a atenção daqueles irmãos de Coríntios. Existia homens ali naquele meio que estavam se ensoberbecendo. Essa igreja ela tinha muito conhecimento, mas a soberba, a jactância havia entrado nessa igreja. Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo fala que a ciência, o conhecimento incha. Quando ele diz incha, ensoberbece. Deixa o homem jactancioso. Deixa o homem soberbo, orgulhoso, prepotente, arrogante. É bom o conhecimento, é bom nós entrarmos no campo do conhecimento, do entendimento, da sabedoria. É muito bom, é louvável para a gente saber o que está falando. Porém, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter moderação e não achar e não se esquecer que o conhecimento absolvido e o entendimento, a sabedoria, é Deus que dá. E Paulo fala aqui, ó. Olha o que Paulo diz no versículo 7. Vamos lá? Versículo 7. O versículo 7 ele diz assim, ó.
Quem é que fez você superior aos outros? Não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Está falando aqui, o contexto está falando de conhecimento, de não ir além do que está escrito. Aí ele diz assim, ó, quem é que fez você superior aos outros? Não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica orgulhoso, prepotente, arrogante? Como se o que tem não fosse dado por Deus? Olha aqui. O conhecimento que você tem, a sabedoria que você tem, não foi Deus que lhe deu? Não foi Deus que lhe capacitou? Era isso que Paulo estava falando. Então, observe, meu irmão, existia pessoas ali que estavam se ensoberbecendo. Eles estavam indo além do que está escrito. E essa palavra ensoberbecer, no grego, é ser inchado. Uma pessoa inchada é uma pessoa soberba, na visão de Paulo. Quando você vê escrito na Bíblia, inchados, como Paulo disse, a ciência incha, ou seja, o conhecimento incha, a sabedoria incha. Entendeu? Mas é o amor que deve prevalecer. Não adianta você ter muito conhecimento e querer menosprezar as pessoas. Ah, eu sei, eu sou o cara, não, meu irmão. Isso já é jactância. E o que a gente vê, escuta de jactância falada, expressões faladas, até mesmo em pessoas que estão levando o evangelho da graça no YouTube. Já basta o sistema religioso, que por causa de sua teologia, o seu conhecimento, os seus anéis, já são soberbos por vida. É um puxando o tapete do outro. Quem ganha mais almas, quem prega mais, quem tem mais eloquência, quem tem mais conhecimento, mais sabedoria. Nós somos provas disso, nós somos testemunhas disso aí, do que eu estou falando. Então, meu irmão, Paulo está chamando a atenção àqueles irmãos. E ele se coloca e coloca Paulo como exemplo, para que ele e os irmãos ali não fosse além do que está escrito, porque aquilo ali iria causar soberba. Iria causar soberba, jactância, iria ter desavenças, contendas. É isso que a gente vê em pessoas que estão em graça. É bem verdade isso aqui, o que eu estou falando aqui, eu assino embaixo. E se for para falar na frente, eu falo, meu irmão. É verdade, meu irmão, o que eu estou falando aqui é a pura verdade. Homens, dizem aí alguns tais, que eu não vou citar nome, não tenho nada contra, são meus irmãos em Cristo, são meus irmãos em graça. Apenas às vezes por não vigiarem, aí fala besteira. Palavras de jactancioso, de soberbos. Existem alguns homens aí dizendo que já estão num nível elevado, num nível mais acima do que nós que estamos pregando o que Paulo pregou ali no século I. Ora, porque estão no evangelho eterno, e o evangelho eterno, tudo já teve fim, tudo já acabou, inclusive acabou a predestinação, a igreja acabou, não existe mais igreja, acabou o tempo da graça. Veja bem, acabou a igreja, acabou o tempo da graça, agora é o evangelho eterno, a graça foi até na cruz, até o ano 70. Acabou a igreja, acabou a predestinação, todos são salvos.
Porque é o espírito que está pronto. O espírito não sofre mais nada. Então, e alguns ainda se dizem aí que estão em outro nível. E nós estamos atrasados. Eles estão num nível mais elevado, mais avançado, num nível mais alto. Palavras jactanciosas. Agora eu faço uma pergunta, se referindo aqui a tudo isso que eu falei. Aonde é que está escrito isso, que a igreja teve seu fim no ano 70? O que a gente sabe é que a igreja primitiva do século I não existe mais. Mas a igreja sempre foi pessoas, sempre será pessoas. E eu quero pegar carona aqui com relação à igreja, porque eu ouvi hoje um abençoado aí dizendo que a igreja teve seu fim. A igreja não existe mais. Porque hoje é o evangelho eterno e a igreja hoje não existe mais. Aonde é que está escrito isso? De forma direta, contextualizada. Texto com contexto. Eu quero saber onde é que está escrito isso. De forma contextualizada. Porque não se vê isso aí. Nem o Criador, o dono do universo, o Pai dos Espíritos, no Antigo Pacto, falando isso. Porque a lei e os profetas já falavam da vida do Filho do Homem. Você está entendendo? Do juízo de Deus, do reino de Deus, que seria estabelecido. Isso está lá em Daniel. Os profetas já falavam, tem vários profetas que falavam isso aí. Joel, Daniel, Jeremias, Isaías. Então, aonde é que está escrito no Antigo Pacto que Deus já falava? Porque a lei e os profetas é a prova do que tudo isso iria acontecer. Até do dia da vingança do Senhor estava conectado. Já falava lá. As duas testemunhas da Bíblia, que é a lei e os profetas. A lei que representava Elias, onde ali no Monte da Transfiguração, né, a gente vê. Não, a lei que representava Moisés. Paulo também falou, né, ali em Romanos, e está lá em Apocalipse capítulo 11 também. E Elias, que representava os profetas. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. As duas testemunhas que já anunciavam o que estava escrito. E aonde que a gente vê isso aí, Deus falando? A lei e os profetas já mostrando isso aí, que a igreja seria estabelecida, fundada por Cristo ali, como foi fundada na cruz, e depois teve seu fim no ano 70. Aonde é que está escrito isso aí, meu irmão? Não tem base bíblica para isso. Eu quero ver uma passagem, contexto, de forma contextualizada mesmo. Não é o que eu penso. Tem muita gente aí em graça pensando além do que está escrito, meu irmão. Com suas ideias, com suas filosofias, com seus pensamentos, com seus achismos. Ah, mas eu acho assim. Não, mas eu penso assim. Pensar assim o quê? Não é pensar assim, você tem que pensar, claro, o culto é racional. Nós temos que raciocinar. Porém, meu irmão, tem gente que está ultrapassando. Tem gente que está indo além do que está escrito. Colocando suas ideias. Eu vi outro aí dizendo aí, como é que dizem com nós que nós pregamos o evangelho de condenação, não é o evangelho da graça, do amor, da misericórdia, porque a gente está fazendo distinção, separação de quem é salvo e quem não é. Não! Eu respondi esse abençoado, que eu até considero pra caramba, não vou falar o nome, por ética. Eu aprendi, eu tenho o contato dele. Mas, meu irmão, que é isso? Não somos nós que separamos. É a palavra que fala. O próprio apóstolo Paulo, que recebeu a revelação ali no primeiro século, ele fala isso, mas ele nunca falou que nos séculos vindouros, esse século que nós estamos,
a igreja teria o fim. Todos seriam salvos, todos estavam salvos. A palavra todos, quando está na Bíblia, e todos os homens serão salvos, era de toda etnia, todas as nações da terra, meu irmão. Onde tiver uma nação, existe um salvo, um eleito, um filho de Deus. E eles dizem que nós estamos errados. Então, existem alguns homens aí dizendo que a igreja teve seu fim no ano 70. Como? Se a igreja são pessoas, para a igreja ter o seu fim, precisaria acabar com toda a humanidade da terra. E isso não vai acontecer. Acontece assim. Toda a humanidade, ela passa, porque vem uma geração e vai outra geração. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Isso vai acontecer. Uma geração vai, outra geração vem. Sempre foi e sempre será. Com relação às gerações, uma geração vai, a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Com relação à geração, todas as gerações vai passar, vai ter que passar. Vai passar uma e vem outra. Porém, com relação à terra permanece para sempre. A terra nunca será destruída. Nem pelo Criador que criou a terra, ele fez a terra para o homem habitar nela. E nem pelos homens, por mais que tentem fazer. Por mais que tentem contaminar os rios, os mares, destruir as florestas, a poluição aí, que a gente sabe. Porém, não conseguirá destruir. O que vai acontecer é se não tivermos uma reeducação, meu irmão. Começando por mim e por você, faça a sua parte. É a gente sofrer consequências. Entendeu? É isso aí. Sofrer consequências devido ao que estão fazendo, ferindo a terra. Quando se fere a terra, está ferindo o Criador, porque foi ele que fez a terra. Então, meu irmão, uma geração vai e uma geração vem. Como é que a igreja teve seu fim? Não, mas você aí você tá errado, porque esse texto aí que você está lendo de Eclesiastes, aí não quer dizer nada. Não quer dizer nada? Ora, se a igreja sempre foi pessoas, a igreja foi fundada na cruz, pelo único fundador, que é Cristo. Não é que foi Cristo, é Cristo. Agora o Cristo ressuscitado, num corpo glorificado. Como Deus, como ele sempre foi. Então, não, mas aí não tem base, não está falando disso aí, não está falando sim, mas a igreja são pessoas, sempre foram pessoas. A casa de Deus hoje é no âmbito espiritual, sou eu e é você. Paulo falou isso em Hebreus, a casa de Deus que somos nós. Pedro também falou, casa espiritual para oferecer de sacrifícios espirituais ao Pai. E veja o que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 3. Eu quero terminar com Efésios capítulo 3. Veja. Então, se a igreja acabou, meu irmão, então teria que acabar toda a humanidade. Não existiria mais nenhum ser humano aqui na Terra. Só a Terra aí. Só a Terra. Toda a humanidade teria acabado. Porque a igreja sempre foi pessoas. Então, pelo que eu sei, o que acabou mesmo, de verdade, foi a igreja primitiva do século I. Porque não existe mais. Aquelas pessoas, a igreja pessoas. As pessoas não existem mais, aquelas pessoas, mas... nos séculos vindouros, nós já estamos nos séculos vindouros, as pessoas continuam a nascerem. E igrejas são pessoas, sou eu e você. Não faz sentido, meu irmão. Então veja, a soberba é tão grande que alguns dizem que estão no nível mais elevado. Que nível elevado é esse? Que nível elevado é esse? Está pensando demais além do que está escrito. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Efésios capítulo 3, versículo 20 e o 21 diz assim, ó.
Ora, versículo 20, Efésios capítulo 3, versículo 20, depois da cruz, antes de 70. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder opera em nós. E aquele que é poderoso, de quem Paulo estava falando? Do próprio Deus, de Yahweh, do Criador, do Soberano, do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, daquele que manda, daquele que escolhe, daquele que faz o que quer e não tem que dar satisfação ao homem. O homem nunca conheceu a mente de Deus para que possa entendê-la. E dizer assim, não, mas eu acho assim, eu acho assim. A sua axiologia não vale nada para Deus. Isso é sabedoria humana. Eu acho, eu penso, sabedoria humana, meu irmão. Só isso. Versículo 21. A ele seja a glória. A ele quem? Aquele que é todo poderoso para fazer infinitamente mais, além do quanto pedimos ou pensamos. A ele seja a glória na igreja. A igreja aqui é pessoas ou é templos feitos de 4 paredes? Pessoas. Pessoas que são a igreja. Então, a ele seja. A ele quem? A Deus. A ele seja a glória na igreja. A ele seja a glória. Ou glória. Aí, vírgula. Na igreja em Cristo Jesus. Igreja, pessoas. Aí ele continua. Por todas as gerações. Para todos sempre. Amém. Por todas as gerações. A glória, a ele seja a glória. A glória é para ele, não é para o homem, não é para a igreja. A glória é para ele, o Todo-Poderoso. Entendeu? Na igreja e em Cristo Jesus. A igreja que são pessoas. Por todas as gerações. Não foi só a geração. A glória da igreja, né? A glória na igreja que era para Deus, em Cristo Jesus, não foi só até o ano 70 e teve seu fim. Por todas as gerações. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. E aí, doutor? Como é que você pode afirmar? Pega passagens que não tem nada a ver. Porque aqui foi revelado a Paulo, o homem que recebeu a revelação. Não fomos nem nós. Claro que Paulo está em outro contexto aqui. Há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, nós estamos há 20 séculos depois, há 2000 anos depois. Nós estamos nos séculos vindouros. E Paulo diz, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então não tem como, meu irmão, a igreja ter tido seu fim no ano 70, tá entendendo? Dessa maneira, por quê? Porque a glória da igreja, a glória, entendeu? É para ele. A glória da igreja é para ele, em Cristo Jesus, entendeu? Por todas as gerações. As gerações vindouras. Então não tem, meu irmão, como alguém afirmar categoricamente, entendeu? Dizendo, meu irmão, que o fim da igreja foi no ano 70, foi o fim de todas as coisas. Não da igreja. Não, da igreja não foi. A igreja continua a existir. São pessoas, sou eu e você. Ali foi o fim da velha aliança. O fim do velho Aion, da antiga dispensação, do sacerdote levítico, de uma vez para sempre. Começou na cruz e terminou no ano 70 com a queda do templo. Alguém afirmar isso, que foi o fim da igreja, está redondamente enganado, meu irmão. Você está indo além do que está escrito. E quem vai além do que está escrito, entendeu? Vai na contramão da lógica. É nadar contra a correnteza. Quem vai além do que está escrito, meu irmão, afirmando que foi o fim da igreja no ano 70, entendeu? Está se ensoberbecendo.
Veja o que Paulo escrevendo também aqui, para terminar, em 1 Coríntios Romanos, capítulo 9, 12, Romanos 12, quero terminar aqui. Romanos 12, versículo 3 diz, ó, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Tem gente que está pensando de si mesmo além do que convém. Ó, além do que convém, antes pense com moderação, com equilíbrio, meu irmão. Pense, analise no que você vai ensinar. Com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É muito claro, meu irmão. Então é essa palavra que eu quero deixar para nosso entendimento, nosso alimento espiritual. Pensando além do que está escrito. Indo além daquilo que o Evangelho diz. Está entendendo, meu irmão? Não tem essa passagem que diz, contextualizada dentro do texto, o contexto dentro do texto, que a igreja teve seu fim no ano 70. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Luiz Palhares, canal MDCG, e do canal do meu irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do meu irmão Neilton Cardoso, canal Abençoado com todas as sortes de bênção. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir.